quando Paulo ele expressa assim de uma forma fundamental, né, a soberania, a centralidade, como que Cristo é o centro, o sentido de todas as coisas, para uma igreja que estava, digamos, vacilando na fé, né, entre várias propostas. Tinham judaizantes, filosofia grega, misticismo exagerado. Então, gente, a epístola de Paulo aos Colossenses, ela é fundamental para entender isso. Como que Cristo é o centro da nossa vida. Cristo não é somente o nosso Salvador, né? Aquele que nos justifica por meio da sua cruz, da sua ressurreição e ascensão aos céus, mas Cristo também é o Senhor das nossas vidas. E Ele é o sentido, não somente das nossas vidas, mas Ele é o sentido de todas as coisas. Então Paulo ele é muito cristocêntrico em Colossenses. Ele fala, olha gente, nenhuma filosofia de vida, nenhum ensinamento pode substituir Cristo, que é o centro de todas as coisas. Então vamos ler aí, irmãos, versículos 13 a 20. Talvez a minha versão esteja diferente dos irmãos, mas não tão diferente, tá? Acho que ela está na NVI. Tem uma que vocês usam mais aqui? Almeida? Vamos deixar Almeida aqui, revista atualizada. Irmãos, diz assim, Colossenses capítulo 1, versículo 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. O qual, e Paulo está falando de Cristo aqui, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. E Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Amém. Irmãos, esse trecho é de uma riqueza assim, inexprimível, né? Porque Paulo, basicamente, ele está dizendo isso, olha para o seu lado, olha para a criação, olha para as coisas do dia a dia, as nossas tarefas, todas essas coisas só têm sentido em Cristo Jesus, por meio de Cristo Jesus. Elas foram criadas de alguma forma para Cristo Jesus. Irmãos, e a linguagem que Paulo utiliza ali, muitos de nós, né, que viemos aí de contextos, eu, por exemplo, vim de um contexto muito pentecostal, com muita ênfase em batalha espiritual. Então, todas as vezes que eu lia na Bíblia principados, potestades, o que eu imaginava? Demônio, né? Demônio que a gente tem que amarrar, tem que repreender, expulsar. Irmãos, a Bíblia, sim, ela usa esses termos, né? Principalmente em Efésios, capítulo 6, Paulo usa isso falando sobre os dominadores deste mundo tenebroso, né? Como potestades do mal. Só que esses termos, irmãos, principados e potestades, também são utilizados na Bíblia para falar de poderes, tá? Poderes, um termo neutro, não é somente poderes maus. Então, por exemplo, em Romanos capítulo 13, quando Paulo vai falar da estrutura do Estado, tá? Paulo vai falar do Estado romano, ele vai usar justamente esse termo. Eles são principados, são potestades que Deus estabeleceu para quê? Para punir o mal e para recompensar o bem. Então Paulo está dizendo que, olha, existe um poder que Deus estabeleceu, que ele tem qual função? Ordenar a justiça pública entre os homens. Ele tem um chamado diante de Deus de punir o mal e recompensar o bem. Então, irmãos, isso é um servo de Deus. Então, o que Colossenses está falando aqui é que esses poderes, que têm influência também sobre a cultura humana, tá? Eles foram criados em última instância por quem? Por Deus. Agora, irmãos, olha que interessante.
todo Estado e todo governo faz aquilo que Deus quer que ele realize? Não, concordam? Nem todo Estado reflete a vontade do Criador. Então, o que a Bíblia nos dá a entender? De que quando o pecado entrou no mundo e essa rebelião foi introduzida na criação de Deus, muitos poderes que Deus criou para realizar os seus propósitos específicos, que apontariam para a glória dele e que simultaneamente iriam abençoar a vida humana, irmãos, muitos desses poderes eles estão em rebeldia, tá? Ou seja, eles não cumprem os propósitos para o qual Deus os ordenou. Irmãos, então continuando aqui falando sobre esse trecho que nós lemos, antes de entrar exclusivamente aqui nos nossos slides, o que Paulo está dizendo é o quê? Que em Cristo Jesus, Deus, irmãos, Ele não está somente, tá? Talvez isso não seja novidade para muitos de vocês. Deus não está somente salvando nossas almas, tá? Para passar a eternidade nos céus. Por muitos anos da minha vida cristã, essa era a minha imagem da obra de Cristo. A obra de Cristo era o quê? Salvar pessoas para levar para o céu. Irmãos, a Bíblia usa sim essa linguagem, de que Deus salva as nossas almas, existe essa linguagem. Só que a Bíblia tem outras metáforas e outras formas de explicar o que Deus realizou em Cristo Jesus na cruz. E esse trecho de Colossenses é muito rico, por quê? Porque Paulo fala que o Deus Pai, por meio de Cristo Jesus, ele estava fazendo o quê? Reconciliando consigo mesmo todas as coisas. Irmãos, em 2 Coríntios, no capítulo 5 e capítulo 8, Paulo usa essa mesma linguagem, de que Deus, por meio de Cristo Jesus, está reconciliando consigo mesmo todas as coisas. E Paulo vai mais longe, em 2 Coríntios ele diz, por isso nós temos o ministério da reconciliação. Então, irmãos, para a gente imaginar um cenário, imagine o seguinte, Deus tem poderes que Ele estabeleceu na criação que deveriam servir aos seus propósitos. Então, vamos imaginar aqui exemplos. O Estado operar justiça, punir o mal e recompensar o bem. A família, ser um ambiente de amor e de uma relação de doação mútua da esposa para com o marido, está lá em Efésios, A gente vê isso no capítulo 5 e 6 também de Efésios. Um ambiente para que filhos sejam gerados. A família refletindo, irmãos, a própria relação trinitária, de Deus como Pai e Cristo como Filho, ou seja, a família reflete aquilo que o próprio Deus é desde a eternidade. Então, Ele criou a família para que a gente tivesse mais, proximidade de imaginar quem Deus é. Então, irmãos, esses vários poderes, família, Estado, a igreja, a gente poderia dar outros exemplos, as artes, por exemplo, que é um poder, a gente tem essa capacidade de desfrutar dessa dimensão estética, ouvir música, apreciar um filme, essa habilidade humana, irmãos, em última instância responde a uma possibilidade que Deus dá na criação. Então, muitos desses poderes estão em quê? Em rebeldia contra o Criador. E o que Paulo fala, basicamente, é que Deus, por meio de Cristo Jesus, está o quê? Reconciliando consigo mesmo todas as coisas. Então, esses poderes, que são também poderes na cultura, eles também, estão incluídos no grande plano redentor de Deus. Então, irmãos, eu vou trazer várias implicações disso que eu estou introduzindo, mas só para a gente ter aqui essa noção básica de que a vida cristã, a vida da igreja, a minha e a sua vida, ela tem também uma relação com nós sermos agentes de reconciliação. Onde quer que Deus nos plantar, nós temos essa missão, não somente de pregar o Evangelho e salvar almas, isso é também parte da nossa missão, mas também uma missão que? Reconciliadora. Deu para pegar esse ponto, irmãos? E isso por quê? Porque, irmãos, todas as coisas, elas só têm o seu sentido pleno quando elas refletem de alguma forma o Filho de Deus, Cristo Jesus, e o seu reino de amor. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Porque Deus nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então, irmãos, é por isso que a Bíblia diz que mais cedo ou mais tarde, todos vão ter que reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Não é isso que Paulo fala em 2 Coríntios? Porque todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor,
Por quê, irmãos? Porque todas as coisas foram criadas por Ele, nele e para Ele. Então, o que Deus faz neste momento é o que a gente chama de Deus, Ele estende a sua paciência a todas as pessoas. A gente chama isso de graça comum. Ou seja, Deus tem paciência com aqueles que são seus inimigos. Deus tem paciência com aqueles que vivem a vida como se Deus não existisse. Como Jesus fala em Mateus capítulo 6, Deus faz o seu sol nascer sobre justos e injustos, e faz a sua chuva vir sobre maus e bons. Aí Jesus fala, olha, vocês têm que ser igual o Pai de vocês. Então Deus, mesmo em relação aos seus inimigos, Ele estende o quê? A sua graça e a sua misericórdia e bondade. Então vocês têm que ser assim também. Vocês têm que ser pacientes, porque Deus vai julgar todas as coisas. Todos um dia vão confessar. Mas nesse interim, a gente tem que agir de forma reconciliadora. Então, irmãos, isso foi só uma introdução para tocar o tema de senhorio de Cristo e cultura humana. Ora, e o que esse tema toca em relação à nossa vida, tá? A vida de cada um de vocês? Esse tema toca, irmãos, questões que vários cristãos têm, tá? Principalmente quem chega na igreja, conhece o Evangelho, vai ler a Bíblia, né? Eu lembro quando me converti, irmãos, eu ficava assim horas e horas lendo a Bíblia, chorando e achando assim que minha vida a partir daquele momento tinha acabado, né? Que era só Deus me levar para o céu, que não tinha mais nada para fazer aqui. Mas aí começam a surgir as perguntas, porque a vida continua. E a gente tem nossas responsabilidades, né? Família, trabalho, profissão, estudos. Então, irmãos, essas questões em relação à cultura começam a pesar sobre a vida de muitos cristãos. E muitos cristãos têm muito pouca luz sobre o que fazer nessas situações. E é claro que nessas questões também, Cristo, Ele tem que ser o Senhor da nossa vida. Mas, por exemplo, irmãos, uma questão que muitos cristãos ainda têm, né? Música, arte, o cristão poderia se relacionar com essas coisas? É pecado ouvir música não cristã? Não é? Qual que é o limite? Então, gente, essa questão envolve o quê? Nossa visão da cultura, porque música, arte é algo que está na cultura. Pode passar o próximo. Uma outra questão que é muito relevante para cristãos, trabalho. E agora, que nós somos cristãos, isso tem alguma diferença na nossa vida vocacional do que a gente faz na sociedade? Ou seja, o cristão que quer servir a Deus de forma íntegra, de forma plena, ele tem algo de diferente em relação ao não cristão naquilo que ele faz, né? Seja um professor, seja na criação dos filhos, seja no próprio contexto de uma dona de casa, seja alguém que trabalha numa indústria. Existe alguma diferença que o cristão pode fazer nesses contextos? Então, irmãos, contextos de trabalho e vocação envolvem cultura. Próximo. Vamos lá. Então, gente, um outro tópico, política. Que tópico que tem deixado a nossa vida mais difícil, concorda? Política nos últimos anos se tornou algo assim para desfazer amizade, trazer divisão na família, e tudo hoje acaba virando discussão política. Ora, irmãos, a relação do cristão com política é cultura, né? É cultura também. Então, irmãos, esses são tópicos que tocam este tema de fé e cultura. Para a gente falar sobre esse tema, irmãos, a gente tem que pensar no contexto que a gente vive hoje como cristãos e como igreja. E eu queria trazer aqui alguns pontos que são fundamentais para a gente entender o tamanho e a dimensão desse desafio. Um primeiro dele, irmãos, é o seguinte: existe hoje, em grande parte das nações onde há uma presença muito grande de cristãos, existe uma incoerência, tá? Digamos assim, existe algo que não bate muito, que é o quê? Via de regra, quando cristãos, né, como a Igreja Evangélica Brasileira, mas pega também um cristão católico fervoroso e fiel, né, pelo menos aos mandamentos, irmãos, os cristãos podem se tornar a maioria de uma população, como no Brasil, né, existem projeções de que os evangélicos vão ser a maioria do país, se continuar esse crescimento até 2032, né, que vai ser a maior expressão religiosa, isso é certo. Não sei se vai ser mais da metade da população, mas eu acho que sim. Não, mas imagine só,
Hoje os evangélicos são aí cerca de 35% da população brasileira. É muita gente. Qual que é o ponto muito relevante em relação à cultura? É que por mais que o número de evangélicos, aqueles que se denominam cristãos, nascidos de novo, cristãos bíblicos, por mais que eles cresçam em número na sociedade, você não percebe essa influência refletir na cultura. Concordam? Você não percebe. Então, por exemplo, se 35% dos brasileiros são cristãos evangélicos, então, irmãos, os produtores, por exemplo, de filmes, novelas, músicas no Brasil, deveriam, aqueles que são os mais prestigiados, os melhores, deveriam refletir esse percentual, mas na prática isso acontece? Não. Tá? Então, por exemplo, a academia, né, uma área que no Labri a gente tem muita relação com universidades, né? Eu sou professor universitário, né, numa faculdade lá em Lavras. Então a gente pensa o seguinte, olha, a academia, né, os cristãos evangélicos, eles estão representados nesses percentuais na academia hoje, em número de professores, tipos de abordagens de temas, né, teses defendidas, novas propostas teóricas? Não. De forma nenhuma a gente tem uma representatividade expressiva cristã na academia, né, no meio mais intelectualizado, que tem muita influência cultural. Não acontece. Irmãos, em todas as áreas que a gente olhar, isso vai se repetindo, sabe? Na economia, na política, nas ciências, nas artes, né, no próprio campo do lazer, dos esportes, enfim, cultura em geral. O ponto é, cristãos evangélicos, via de regra, têm muita dificuldade de refletir sua fé, refletir os princípios da sua vida naquelas áreas em que eles estão na cultura do dia a dia. Um exemplo histórico, irmãos, que é muito rico, é de um grande reformador cultural chamado Abraham Kuyper. Quem que já ouviu falar de Abraham Kuyper, irmãos? Algumas pessoas. O que é muito interessante na história dele é o seguinte: ele, um jovem brilhante, muito dinâmico, intelectualmente, na prática de mobilizar pessoas, formar organizações, ele foi fazer seminário de teologia na Holanda. A gente está falando aí de virada do século XIX para o XX. Irmãos, o que aconteceu durante o seminário? Ele perdeu a fé. Sabe por quê? Porque a maioria dos professores dele já tinham deixado de crer na Bíblia, de crer nas doutrinas clássicas. Olha só, gente, Holanda, virado do século XIX para o XX. Mais de 80% da população se considerava cristã. Mais de 80%. Mas o que o Kuyper descobriu depois, né, no processo? Depois eu vou contar um pouquinho mais da história dele, que é muito interessante. É que todas aquelas áreas que eram influentes na sociedade holandesa tinham sido basicamente dominadas por pessoas que eram inimigas da fé cristã. Gente, mas a Holanda tinha 80% de cristãos. Ora, o que acontecia então? Primeiro, né, algo que a gente conhece historicamente. Uma elite não cristã, ela assumiu aquelas áreas de poder cultural do país. Então, até o seminário de teologia já não ensinava teologia propriamente. Gente, outra coisa que também alarmou muito o Kuyper, que ele descobriu. Vários cristãos, ou grande parte dos cristãos, refletiam na sociedade um tipo de mentalidade que era o quê? Oposta à fé cristã mesma. Ou seja, muitos cristãos eram cristãos na igreja, mas nas suas vocações e no dia a dia eles refletiam princípios secularistas, humanistas, não cristãos. Então, gente, o que aconteceu na vida do Kuyper é que ele passou por uma reconversão, né, se a gente pode acreditar nisso, mas enfim, ele voltou à fé que ele tinha na palavra, na ressurreição de Cristo, que Cristo vai retornar, que há uma eternidade nos esperando, aquilo que é o básico da fé bíblica. Ele voltou a crer nisso e ele colocou diante de Deus justamente esse ponto: Deus, que a minha missão, e ele compreendeu isso como a missão dele, seja fazer com que o país volte a ter um tipo de experiência da sua realidade que faça sentido em todas as áreas da vida. Então, irmãos, o Kuyper ele é conhecido por uma palestra que ele deu na inauguração de uma universidade, a Universidade Livre de Amsterdã, em 1888. Um pouco depois dessa reconversão dele, ele desenvolveu vários projetos.
Irmãos, o Kuyper é assim, um gigante em termos de projetos culturais, né? Então ele fundou jornais, fundou partido político, fundou universidade. E nessa inauguração da universidade ele falou uma frase que ficou célebre, né? E ele disse com todas as palavras o seguinte: nenhum espaço de nosso mundo mental pode ser hermeticamente selado em relação ao restante. Ou seja, essa parte da frase diz o quê? O cristão, irmãos, não pode ter duas mentes. A gente não pode ter uma mente bíblica para a nossa vida cristã e uma mente secular e anticristã nas coisas que a gente faz na cultura. É isso que o Kuyper quer dizer com isso. E a segunda parte da frase do Kuyper é a seguinte: e não há um só centímetro quadrado em todos os domínios da existência humana sobre o qual Cristo, o Senhor de tudo, não clame, é meu. Então, gente, essa frase de Kuyper é uma aplicação prática de um princípio bíblico básico. Todas as coisas foram criadas para que Cristo exercesse o seu senhorio sobre elas. Por causa do pecado, é óbvio que o mundo não reconhece esse senhorio, mas o propósito do Kuyper era o seguinte: tá, o não cristão eu entendo que não respeita esse senhorio, mas e o cristão? E o cristão que não coloca em prática na sua vida os princípios básicos da fé dele, de uma concepção de realidade que inclua a realidade de Deus, do pecado, da redenção, a necessidade de reconciliar as coisas. Irmãos, isso é tão sério, eu gosto de dar muitos exemplos, a aula às vezes fica mais os exemplos do que a gente avançar no slide, mas isso tem uma razão do porquê disso. Vocês já pararam para pensar, irmãos? A Alemanha, no início do século XX, ela acolheu democraticamente, tá? Os alemães votaram no Partido Nacional Socialista, que a gente conhece como Partido Nazista. Ou seja, o Hitler, famoso, né, pelos filmes de guerra da Segunda Guerra Mundial, ele chegou ao poder por vias democráticas. O povo votou no Hitler e colocou ele no poder. Irmãos, mais de 80% dos alemães, à época que o nazismo chegou no poder, eram de cristãos e a maioria deles protestantes. Vocês já pararam para pensar nisso? Grande parte dos apoiadores de Hitler, foi um regime talvez o mais cruel que já existiu na história humana, era de crente. O que aconteceu, irmãos? Então esse ponto aqui é muito sério. Quando eu falo isso, irmãos, a gente tem exemplos históricos, tanto que afirmam esse ponto, como também que nos dão esperança, tá? Exemplos de cristãos que influenciaram culturas inteiras. Mas o ponto agora é, via de regra, os cristãos têm muita dificuldade de integrar a sua fé, o amor a Cristo, o amor ao próximo como a si mesmo, o serviço à sua vida na cultura. Então, muitas vezes os cristãos aumentam de número, mas a cultura continua ou a mesma coisa, ou até mesmo começa a colapsar em algumas áreas. Então, irmãos, esse é um desafio muito sério e real. Ora, grande parte disso tem a ver com o quê? Com esse fato que está ali projetado. Muitos cristãos, eles tendem a restringir a sua fé e os seus valores cristãos àquilo que a gente chama de esfera privada. Ou seja, não. Irmãos, já ouviram falar nessa frase? Futebol, religião e política não se discute. Irmãos, isso é errado. É errado, tá? Claro que a gente deve ter sabedoria para discutir essas coisas. Mas quando a gente fala essa frase, sabe o que a gente está dando a entender com ela? Que o time que você torce e as preferências políticas que você tem estão no mesmo nível de respeitabilidade ou até mesmo de conhecimento intelectual que a fé que você tem. Ou seja, a fé, para quem fala uma frase como essa, seria algo que você não tem condição de compartilhar publicamente e que não faz sentido em nada além da sua vida individual e da sua esfera privada, né? Que seria o seu coração, no máximo ali a sua família e o contexto que você se encontra com outros cristãos no fim de semana. Mas muitos cristãos creem nisso, de que a fé não tem nenhuma forma de relação com a vida pública. Então, por isso, ela ficaria restrita a essa esfera privada. Ora, e na esfera pública, muitas pessoas ainda creem nisso, né? Cada vez menos, né?
Mas muitas pessoas creem nisso, que na esfera pública o que teria autoridade e que teria valor é aquilo que a razão discerne, aquilo que a razão aponta como correto e aquilo que a ciência demonstra, tá? Então, muitos cristãos assumiram esse tipo de visão aí e acabam crendo nisso, de que a fé é sua, é algo particular, é algo privado, né? Que Jesus está no seu coração somente e que isso não tem relação nenhuma com vida pública, com outras pessoas, com sociedade. E aí, irmãos, acontece isso. Os cristãos aumentam de tamanho e proporção na sociedade, mas na prática muito pouco muda, tá? Muito pouco passa por reformas, muito pouco, na linguagem que a gente leu, é reconciliado com os propósitos de Deus. E aqui, irmãos, a gente vai ver que a proposta que a gente tem de leitura da cultura não tem nada a ver com o cristão dominar a cultura, tá? Exercer influência em todas as áreas. O propósito, irmãos, não é ter poder e domínio. O propósito é qual? Serviço. Serviço. O propósito é porque nós cremos, e a história testifica disso, que quando a igreja libera vocacionados, pessoas que realmente amam a Cristo, amam o seu próximo, fazem o que é certo, irmãos, as culturas florescem, a vida humana prospera. Prospera não no sentido financeiro, tá, irmãos? É no sentido da shalom, de todas as coisas fazerem sentido, das coisas começarem a funcionar como Deus designou que elas funcionassem. Mas não, quando os cristãos se isentam dessa responsabilidade e acham que quem tem autoridade nessas áreas é somente aqueles que são pessoas racionais ou cientistas da área, você acaba o quê? Tirando do Evangelho o poder reconciliador que ele tem. O poder, irmãos, de fazer com que a vida humana alcance plenitude. Porque, de fato, se as coisas foram criadas em Cristo, por Cristo e para Cristo, o que segue-se disso? É que se Jesus estiver excluído totalmente da sociedade e da cultura, irmãos, as coisas não vão dar certo, as coisas não vão bem. E a história demonstra isso. Uma das coisas, irmãos, que eu mais tenho estudado nesses anos aí depois de conversão, né, é do impacto que a igreja teve na cultura, principalmente onde a igreja floresceu e teve certas influências. Irmãos, o que a gente vai descobrindo assim, é coisa de, sabe, encher nosso coração de esperança. A igreja já fez coisas erradas? Sim, cristãos também erram, cristãos também se envolveram em regimes totalitários, cristãos se envolveram em formas erradas de lidar com a cultura. Mas, irmãos, se a gente colocar na balança o que a igreja fez de positivo desde seu surgimento na história, eu falo sem medo de errar. A Igreja de Cristo é a instituição que mais dignificou a vida humana que já passou pela face da terra. Irmãos, de direitos humanos até qualidade da arte, os empreendimentos estéticos mais belos e ricos, passando, irmãos, pelas ciências e as revoluções que a ciência enfrentou, pela reforma democrática política, cristãos, irmãos, estão por trás de grande parte desses tesouros que tornam a nossa vida melhor do que poderia ser. Sei que o mundo está difícil, irmãos, mas lembre disso. Se cristãos no passado não tivessem se envolvido com a cultura, a nossa vida seria insuportável. Insuportável. E a gente já vê aqui ou ali alguns sinais de que isso pode vir a acontecer. Culturas que perdem todo o referencial cristão, todo o referencial da existência de um Criador, e que o fim disso, irmãos, é vontade de poder. É um dominando o outro, impondo o seu poder. Porque no final das contas não existe certo e errado, não existe o justo, não existe o correto. Deu para pegar esses pontos, irmãos? Podemos caminhar? Um terceiro ponto fundamental para a gente falar de cultura. Muitas igrejas são pessimistas em relação às possibilidades de fazer algo diferente no mundo. Irmãos, eu fui de contexto cristão, eu costumo falar, o povo nem acredita às vezes, né? Porque no Labri hoje a gente fala tanto de autores e teologia e outras coisas, mas, irmãos, eu era de um contexto que todo sábado e fim de semana eu ia para um monte. Para quem conhece a região ali entre Contagem e Ibirité, o pessoal tinha um monte lá do Foguinho, do Poço de Jacó. Irmãos, a gente enfiava dentro da mata e ficava orando lá para Deus levar a gente de alguma forma. E ficava vendo, né? Via foguinho, via as coisas.
Deus fazia muitas coisas, irmãos, via muitas manifestações, demônios saindo, mas ao mesmo tempo a nossa visão assim de cultura e sociedade era assim completamente pessimista. Ou seja, a gente cria que o cristão não tinha nada para fazer aqui. Tinha que pregar, converter, levar o povo para a igreja para ir para o céu. Ora, irmãos, com o tempo, aprendendo dos exemplos da Bíblia, e principalmente os exemplos da igreja, da história da igreja, Deus foi iluminando minha mente a tal ponto que eu falei, meu Deus do céu, não somente os cristãos têm como fazer algo, mas lembrando, irmãos, Mateus capítulo 5, Jesus falando que a igreja, irmãos, a igreja não é uma luz no mundo. Vocês lembram o que Jesus fala? Mateus capítulo 5, versículos 13 a 16. A igreja não é uma luz no mundo. Jesus fala que o quê? A igreja é a luz do mundo. Já pararam para pensar sobre isso? Jesus está dizendo o seguinte: se não for a igreja, o mundo perdeu o referencial. Aí Jesus compara a igreja, sabe o que? Uma cidade edificada sobre o monte. Imagina, irmãos, a gente não tem esses referenciais, né? Aquelas fortalezas construídas sobre o monte, as pessoas podiam viver 30, 40, 50 quilômetros de distância. Qual que era o referencial? Era a cidade edificada sobre o monte, era lá, era o único referencial que você tinha para se localizar, para viver sua vida, para saber para onde você ia. Então Jesus, ele diz isso, a igreja é essa luz, a igreja é esse sal, a igreja é esse referencial. São palavras muito fortes. E depois Jesus fala assim, portanto, fazei as vossas boas obras diante dos homens, para que eles, vendo as vossas boas obras, glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Irmão, Jesus está dando aqui a receita. Se a igreja não exercer sua luz, não salgar, se a igreja não for referencial, o mundo caminha em quê? Em trevas. E de fato, é a tendência do ser humano cada vez mais se aprofundar em trevas sem o referencial da igreja. Mas com o movimento fundamentalista, né, que começou no século XX, principalmente no contexto da Inglaterra e Estados Unidos, muitos cristãos, por causa do avanço desse humanismo anticristão, né, ligado ao humanismo iluminista, né, para quem já estudou um pouco de história vai lembrar algo disso, ou seja, aquela sociedade que colocou o homem no centro, ela começou a empurrar os cristãos para fora da cultura e defender isso, né, de que a igreja teria que permanecer na esfera privada, que na esfera pública somente as ciências da racionalidade teriam autoridade. Então, irmãos, muitos cristãos, mediante esse ataque cultural, digamos assim, eles começaram a retrair, a deixar de exercer aquele papel que a igreja sempre exerceu. Bom, se você pega, por exemplo, uma instituição ocidental fundamental, as universidades, a gente tem alguns exemplos de universidades que surgiram no mundo islâmico, né, no século X. É justo falar isso, né? Não foram as universidades cristãs as mais antigas do Ocidente. Mas a gente pode falar o seguinte, em termos de influência cultural, os cristãos é que começaram essas instituições. Universidade de Bolonha, século XI, Universidade de Sorbonne, na França, que existe até hoje, século XII para XIII, Oxford, Cambridge, todas elas começaram no contexto de igrejas. Se você pega os Estados Unidos, né, que hoje, se você pega as 100 melhores universidades do mundo, acho que mais de 50% deve estar hoje nos Estados Unidos. Irmãos, procura saber a origem delas. A maioria delas de origem o quê? Cristã, protestante. A Universidade de Harvard, ela foi iniciada por cristãos e um benfeitor que doou a sua biblioteca para começar uma escola, para quê? Formar cristãos para exercer liderança na igreja e conduzir a sociedade. Está lá, Harvard. Princeton, né, que hoje ainda é uma grande universidade, foram os presbiterianos que começaram. Harvard foram cristãos congregacionais. Você pega Yale, universidade que até hoje é muito influente, iniciada por cristãos, Notre Dame, por católicos. Todas elas tinham algo em comum. A igreja precisa capacitar os seus membros para conduzir a vida na cultura. Só que, a partir de meados aí do século XIX, esse avanço do humanismo secular começou a jogar a igreja para um tipo de retaguarda, né? Então os cristãos se sentiram ameaçados, né? Teorias críticas, teoria da evolução, várias teorias
com foco muito humanista, né, muito materialistas por trás, começaram a ameaçar essa predominância cristã, e um movimento que surgiu foi o movimento fundamentalista, que basicamente, irmãos, nós, tá? Nós, pastor, todos nós somos de alguma forma filhos do fundamentalismo enquanto ênfase cristã. Então, irmãos, o movimento pentecostal, né, os movimentos de renovação, eles trazem muita ênfase do fundamentalismo. O que o fundamentalismo dizia, basicamente? Ora, não é tarefa para o cristão se envolver na cultura e na sociedade. Qual que é a tarefa do cristão? É salvar as almas. Por quê? Porque Jesus está voltando. Então, irmãos, essa ênfase de que a volta de Jesus está muito próxima, ela começou na história da igreja, leiam sobre isso, começou do século 19 para o 20. Então essa ênfase, né? Olha, Jesus, ele está tão às portas que nenhum tipo de projeto que você se envolver na cultura tem valor algum. O que vale? É você evangelizar, salvar almas para a gente ir para o céu. Mas, irmãos, na história da igreja, nunca os cristãos pensaram dessa forma. Nunca. É impressionante. Martinho Lutero, né, o grande herói da Reforma Protestante, ele é conhecido por ter encontrado alguns radicais que tinham essa ênfase, de que Jesus já estava voltando, que o Papa era o anticristo, e Lutero disse o seguinte, irmãos, a gente está falando aqui de século XVI, tá? Lutero falou o seguinte, olha, se alguém vier a mim e disser que Jesus está voltando amanhã, com essa ênfase muito radical, que a gente precisa então só pregar e o mundo vai acabar, Lutero falou, se alguém falar isso para mim, hoje eu planto uma árvore. Essa é uma frase muito poderosa. Se alguém disser para mim que Jesus volta amanhã, hoje eu pego uma semente de uma árvore e planto ela na terra. O que Lutero queria dizer com isso? Que se realmente nós amamos o nosso próximo, nós queremos cuidar da criação de Deus e fazer o reino de Deus se manifestar na terra, né, irmãos? Porque não é essa oração que Jesus nos ensinou? É que o reino de Deus se manifeste no céu? Não, no céu ele já se manifesta. Que o reino de Deus se manifeste na terra. É na terra, assim como ele ocorre nos céus, a vontade de Deus ocorre nos céus. É venha a nós o vosso reino. Então, por isso que Lutero falou isso. Olha, eu não vou deixar de plantar uma árvore, ou seja, de gerar algo que vai beneficiar quem vai vir depois de nós, nossos filhos, as próximas gerações. Eu não vou deixar de investir nessas coisas que são parte do reino de Deus por causa de uma mensagem de que supostamente Jesus está voltando, então a gente não tem que fazer nada. Percebe, irmãos? Essa ênfase? Ora, irmãos, a história da igreja é marcada por esse tipo de mensagem, de que os cristãos devem honrar a Deus, servir a Deus, estar prontos para a volta de Jesus a qualquer momento, isso é algo que Jesus nos ensina, mas ao mesmo tempo, a gente deve viver nossas vidas, irmãos, para o benefício, principalmente das próximas gerações, pessoas que são os nossos próximos, né? Eu estou com 2 filhos agora, uma de 3 e um de 2, irmãos, é loucura lá em casa, assim, minha vida virou de perna para o ar. Mas é muito interessante, porque com filhos a gente começa a ter essas preocupações, né? Futuro, ensino, o que eles vão ser. Irmãos, isso é parte da vontade de Deus para as nossas vidas. Então, só estou dando esses exemplos para dizer o quê? O fundamentalismo, ele colocou muita ênfase de que vida cristã não tem que se importar com essas coisas, de cultura, sociedade, porque isso tudo vai ficar aí. E que, na verdade, a gente só precisava se importar com a pregação do Evangelho, levar as pessoas para a igreja e salvá-las. Então, irmãos, uma coisa não exclui a outra, tá? É óbvio que a gente tem que evangelizar, tem que fazer missões transculturais, alcançar o perdido. Mas o que eu estou falando aqui é, grande parte da nossa vida, do meu e do seu tempo, a gente vive onde? Na cultura, nos nossos afazeres, né? Os nossos alunos, com os nossos professores, com os nossos patrões ou empregados, né? Com os nossos filhos. É ali que o reino de Deus sempre teve o seu poder de luz, de sal, de se manifestar de forma mais plena. Mas a ênfase fundamentalista foi muito diferente disso. Foi assim que eu fui discipulado, né? E foi assim que, por exemplo, eu queria abandonar a faculdade, eu queria abandonar essas coisas achando que Jesus não tinha
relação com essas coisas, mas tem, irmãos, e tem muito, porque Ele é o Senhor de todas as coisas. A igreja não pode deixar de reconhecer o senhorio de Cristo. Então, o que essa ênfase trouxe é essa ausência de uma visão cristã de cultura e de trabalho. Irmãos, tem muitos lugares, né, eu creio que aqui possa ter alguns de vocês que estão pensando isso, que têm extrema dificuldade de lidar com esses temas, que acham assim, cultura, né? Já viram, mas isso aí eu vejo na aula de sociologia, isso aí eu vejo na escola. E muitos cristãos, irmãos, que deixam de refletir sobre qual é o lugar do trabalho na vida cristã. Qual que é a importância do que a gente faz do dia a dia, né, nos dias da semana, com grande parte do nosso tempo, onde, irmãos, nós investimos os nossos talentos, né, a nossa energia criativa, tudo que a gente é, grande parte do que a gente é, vai nessas atividades, e muitos cristãos acabam separando essas coisas. O intervalo pode ser agora? Você fala, pode ser, né? 8h05? Então, irmãos, agora a gente vai entrar para a parte assim, de construir uma resposta a isso, né? Eu desafiei vocês, dei vários exemplos, então acho que vai ser bom a gente ir para o intervalo, que a gente já começa depois que a gente voltar. Mas a pergunta então é, mais 5 minutos? Então, gente, antes de entrar na parte mais bíblica de colocar, eu queria só mostrar esse gráfico aqui para você. Irmãos, essa relação do cristão com a cultura, eu estou mexendo aqui, eu estou vendo que a câmera, o pessoal está ansioso ali, que tem uma câmera filmando, né? Mas eu geralmente acostumei com isso, de ficar andando, tudo. Pode andar? Então, gente, olha só. O que a gente tem que entender, e aqui eu vou ser bem breve, tá? Antes de terminar a gente ir para o intervalo, eu vou passar esse gráfico aqui que vocês vão ver na próxima slide. Irmãos, existem vários tipos de ensino sobre a relação de o cristão e a cultura, tá? Um livro que foi um clássico, que influenciou muito na construção dessa visão, é este livro, que foi traduzido, infelizmente, ele está esgotado, que é um livro do Richard Niebuhr, chamado Cristo e Cultura. Quem quiser se aprofundar nesse tema, irmãos, esse livro é assim, digamos, quase que obrigatório, tá? E o que o Niebuhr fala, irmãos, eu vou ser breve aqui, é o seguinte, e eu vou acompanhar com vocês ali um pouquinho desse gráfico. É de que, em vários contextos, alguns tipos de ênfase de Cristo e cultura foram diferentes. Então, mas ele fala o seguinte, olha, se a gente olhar a história da igreja, em determinados períodos da história, a compreensão de como Cristo se relacionava com a cultura, ela variou de grupo para grupo cristão, de tempo para tempo, e ele chegou a qual conclusão? Que no estudo dele da história da igreja, esses 5 modelos aí são assim discerníveis, ou seja, existem 5 formas mais abrangentes de relacionar Cristo e cultura. Ora, o que a gente vai ver depois do intervalo? A gente vai ver que, na minha convicção, né, na minha tradição e protestante, como todos nós somos aqui, né, mais evangelicais, a visão mais fiel, gente, ao que a Bíblia diz, é Cristo transformador da cultura. Vai ficar claro o que isso quer dizer, tá? Mas, por exemplo, grande parte da ênfase fundamentalista, que eu contei aqui essa história, né? À medida que a igreja passou a ser ameaçada pelo humanismo secular, os cristãos começaram a ter uma visão muito negativa da cultura. Ou seja, grande parte de nós, cristãos evangélicos, fomos discipulados com essa ênfase, de que Cristo ele está sempre contra a cultura. Então, irmãos, lembra aqueles versículos de 1 João? O mundo jaz do maligno. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, irmãos, com essa ênfase, qual que é o tipo de mentalidade que a gente tem? Que tudo que existe aqui é do maligno. Ou seja, política, ciências, artes, a cidade, né? Todas essas coisas são o quê? Do maligno. Que Cristo não teria relação com essas coisas. Então a igreja estaria o quê? Fora da cultura, né? Como se isso fosse possível, a igreja sair da cultura, e que a vida cristã é essa vida de estar a todo momento o quê? Se opondo a tudo que é da cultura. Deu para pegar isso, irmãos? Então essa é a ênfase mais radical, né? Ela teve uma expressão muito forte
reforma protestante, na parte mais radical da reforma, que é chamada de a reforma anabatista, ou seja, os cristãos se recusavam a se envolver em política, se recusavam a lidar com as coisas da cidade, e eles começaram a formar comunidades muito separadas do resto das pessoas. Mas, irmãos, um ponto simples aqui, é impossível viver fora da cultura, tá? É impossível. Impossível. A gente vai ver que cultura envolve, irmãos, a forma que Deus nos criou. Cultura, com C maiúsculo, ou seja, cultura assim, no sentido bíblico mais amplo, inclui o quê, irmãos? A língua que a gente fala, o português é uma expressão cultural, né? Cultura envolve, irmãos, tudo aquilo que o ser humano contribui para realizar na criação de Deus. Ou seja, essa cadeira que você está sentado é cultura, esse microfone que eu utilizo é cultura, a roupa que a gente veste é cultura, né? Então, irmãos, é impossível você estar fora da cultura. Nenhum cristão vive fora da cultura. O que a gente pode tentar é o quê? Evitar algumas formas de expressões culturais. Mas ninguém vive fora da cultura. Só que essa ênfase aqui é basicamente essa, é como se isso fosse possível. Ora, qual que é o outro extremo? É o extremo do que a gente chama de cristãos liberais, tá? Liberais em termos teológicos, principalmente. Ou seja, esses cristãos chegam ao ponto de negar verdades bíblicas e achar o seguinte: onde que Deus está? Para os liberais é o quê? Olha, Deus está nos movimentos que levam à emancipação à vida humana. Então, grande parte dos liberais acha o seguinte, que um bom cristão é aquele que se envolve na sociedade, que participa de revoluções, promove a emancipação. Como, irmãos, um pastor que era da Assembleia, né, eu vou falar o nome dele porque isso é público, tá? Ele deu uma entrevista na Carta Capital, o Ricardo Gondim, e o pessoal perguntou a ele o seguinte: Gondim, o que você acha do esvaziamento das igrejas na Europa? Né? Países que tinham 60% de cristãos, hoje tem 15%, né? Praticantes mesmo, às vezes 7% só frequentam a igreja. Sabe qual foi a resposta dele? E hoje ele é um liberal, assumidamente. Ele falou assim: eu acho isso bom. Porque quando eles deixam de ir na igreja, eles provavelmente vão estar se envolvendo em alguma atividade cívica importante na sociedade. Ou seja, para o liberal, a única coisa que importa em Cristo é você fazer alguma coisa útil na sociedade. Ou seja, Cristo é o Cristo da cultura. Então, esses cristãos falam o seguinte, que ir na igreja, cultuar a Deus, louvar, que isso tudo é religião, que isso aí não agrada a Deus de forma nenhuma, que na verdade a gente devia estar envolvido aí em movimentos de emancipação, e geralmente os liberais têm uma ênfase mais progressista, né? Sem querer entrar em polêmicas. Ora, gente, essa visão, Cristo sobre a cultura, tende a ser a visão mais católico-romana, de que Cristo, ele não quer mudar a cultura, mas ele quer de alguma forma elevar a cultura e dar para a cultura uma finalidade, um telos mais elevado. Eu não vou entrar em detalhes, que não é muito a ênfase nossa e nem o nosso contexto, mas por isso que em muitos contextos, irmãos, o catolicismo, ao invés de denunciar algumas práticas culturais, eles só adaptam, né? Então tinha lá a religião afro, né, com seus orixás, aí o catolicismo faz o quê? Introduz lá os santos, né? Então você tem lá todo o contexto, né, de adoração católico-romano é introduzido naquele contexto de religião e você busca um tipo de sincretismo, né, para elevar os ideais daquilo que já existe. Então essa é uma tendência de ver a cultura que, no nosso modo de ver, a gente vai ver depois no intervalo, gente, ela não é bíblica, tá? Porque de fato Cristo não quer somente elevar o que já existe na cultura, tá? Cristo é mais radical do que isso. Não ao ponto de negar a cultura, mas ao ponto, sim, de viver numa constante tensão com a cultura. Ora, uma ênfase mais luterana é Cristo e cultura em paradoxo, que basicamente crê que existem dois reinos de Deus, tá? O luteranismo sempre propôs isso. Ou seja, uma coisa é o evangelho e aquilo que a gente vive na igreja. Outra coisa é o que Deus faz na cultura. E esses reinos são paralelos. Gente, Lutero ensinava isso, tá? Então, para Lutero, por exemplo, não há como conciliar a vida cristã e cultura de uma forma muito abrangente. Ou seja, Cristo não quer muito transformar a cultura. Por quê? Porque o evangelho ele caminha paralelo à cultura. Então, um exemplo que Lutero deu muito interessante, ele dizia o seguinte: olha, é óbvio que o cristão, na vida do evangelho da igreja, ele nunca pode praticar violência. Ou seja, a violência é um ato proibitivo para o cristão, ele deve amar o próximo, servir. Mas como Deus tem um outro reino na sociedade civil, se numa cidade você tiver uma ausência, uma necessidade de um carrasco, a gente lembra o papel do carrasco?
Ele era o sujeito que fazia guilhotina, né? Era comum nas cidades, o julgamento era público e a guilhotina descia na cabeça do sujeito. Lutero dizia o seguinte: olha, porque você vive em dois reinos, você, na esfera civil, você é o primeiro a se voluntariar se precisar de um carrasco. Mas lembra que aquele lá não é o reino da graça e do evangelho. O reino da graça é o que a gente vive na igreja. Porque Deus, ele tem duas mãos, né? Essa doutrina das duas mãos. Deus, com a sua mão direita, ele tem a graça do evangelho, que perdoa da outra face. E Deus, com a sua mão esquerda, ele tem o poder da espada, da violência, para manter a ordem civil. E esse tipo de doutrina luterana, gente, foi muito criticada, até porque ela, de alguma forma, cooperou para regimes como o nazismo chegarem ao poder. Porque os cristãos tinham muita dificuldade de discernir o que o evangelho pode, de fato, transformar na cultura. E eles sempre tenderam a achar que Deus age de formas distintas. A igreja é uma coisa, a cultura é outra. Deu para pegar, gente? Eu estou sendo, assim, bem superficial. E aí, gente, depois do intervalo, nós vamos estudar como que Cristo transformaria a cultura, de forma bem básica, tá? Mas eu já tenho dado várias pistas. Então, gente, essa visão de Cristo transformador da cultura é a visão dominante na história da igreja e na reforma protestante. A gente vai ver isso. Algo muito interessante e algo que eu creio que é bíblico, que a gente deve recuperar para a nossa vida. Então, gente, vamos para o intervalo, depois a gente... Bom, gente, enquanto o pessoal vai retornando... Gente, está dando para seguir? Às vezes eu passo uma informação pessoal que deixa muita gente preocupada, né? Que eu não estou aqui, eu não estou nem 1/5 dos slides. Mas, irmãos, eu prefiro ir aos poucos e falando, dando exemplos para todo mundo conseguir seguir, do que correr nos slides e atropelar. E aí, como a gente vai ter 3 encontros, né, a gente continua, né, esse slide que essa aula de hoje claramente vai dar para eu dar prosseguimento nos conteúdos dela na próxima aula. Gente, alguém tem alguma pergunta, alguma coisa que for assim, nossa, isso aqui eu preciso mesmo perguntar? Alguém tem? Vamos colocar esse momento aqui, enquanto o pessoal vai se... Gostaria de colocar? Então, gente, o melhor local para a gente entender uma visão bíblica de cultura é o livro de Gênesis, tá? E uma coisa que a gente enfatiza muito no contexto de Labri, irmãos, cristãos evangelicais têm muita dificuldade de abstrair, de retirar de Gênesis o que Gênesis nos dá. Então tem muito crente que fica assim, discutindo anos e anos aquelas discussões sobre como que Deus criou, se teve evolução, não foi, os dias foram literais, não foram literais, discussões sobre como Deus teria criado o mundo. Mas, irmãos, eu sempre chamo a atenção para um aspecto, tá? Por que Gênesis é fundamental? Irmãos, porque Gênesis basicamente ensina não os detalhes de como Deus criou, apesar de que a gente tem algo nesse sentido, sim, mas é principalmente o porquê Deus criou todas as coisas, tá? E a pergunta do porquê, ela é muito mais significativa em termos de aplicação para a nossa vida do que as perguntas sobre como, né? E o que muitos cristãos têm dificuldade, irmãos, eu falo isso assim com experiência própria e por ensinar isso em muitos contextos, muitos cristãos têm dificuldade de aceitar que Gênesis fala sobre a criação que a gente vive. Muitos cristãos dividem tanto a vida dele espiritual, né, supostamente espiritual, da vida no corpo, a vida na criação, que quando leem Gênesis, acham que Gênesis está falando de algo assim sobrenatural, uma coisa... Não, irmãos. Gênesis fala o seguinte: por que Deus nos criou assim, dessa forma? Claro, sem pecado, mas com os corpos que nós temos, né, o mundo do jeito que é, as coisas e as dinâmicas das nossas rotinas da vida. Então é lá que a gente vai retirar esse princípio básico de cultura. Ora, e o trecho básico aqui é Gênesis 1, 27 e 28, que fala que Deus ordenou para que o ser humano se multiplicasse e enchesse a terra, mas o mais ainda próximo do tema da cultura é Gênesis 2,15, que é, gente, junto com Gênesis 1, 27 e 28, é o primeiro mandamento que Deus dá para o ser humano, tá? Então, irmãos, antes de Deus falar sobre a árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal, ou do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal,
Deus, ele estabelece este mandamento que muitos teólogos passaram a chamar, tanto o Gênesis 2,15 quanto o Gênesis 1, 27, 28, de mandato cultural. Ou seja, Deus fala para os seres humanos assim, olha, eu criei vocês, agora vocês vão fazer isso, tá? Então, irmãos, muitos cristãos têm uma ideia de que antes do pecado, antes de haver injustiça no mundo, morte, que os seres humanos viveriam ou teriam vivido uma vida meio assim, ociosa no paraíso. Todas as imagens que cristãos têm de paraíso, tanto no Éden quanto da eternidade, do que vai ser, né, o que nos aguarda após a morte ou o retorno de Cristo, os cristãos acham assim, que é um negócio meio assim. Isso, é isso aí. É aquelas pinturas da Idade Média, né? Adão e Eva lá nus, né? Nada para fazer, nada para fazer. Aí tem aquela frutinha lá, né? Geralmente, aparentemente saborosa. Então, irmãos, muitos cristãos acham que Deus nos criou para ficar lá assim, só adorando a Deus, né? Glorificando a Deus lá. Não, irmãos. A realidade bíblica é o contrário disso. Deus, ele criou o ser humano. Versículo 15 aí do capítulo 2, fala que, e tomou o Senhor Deus o homem, ou seja, Deus tomou o homem, é um mistério, né? Onde que esse homem estava, gente? Aí tem toda a discussão, né? Se haviam homens antes ou não, mas a Bíblia diz basicamente, Deus criou o ser humano, depois ele tomou o homem e o colocou onde? No jardim do Éden. Para fazer o quê? Cultivar e guardar. E aqui, irmãos, essa palavra, né, cultivar, é a raiz daquilo que a gente chama de cultura. Então, toda cultura, ela se inicia por alguma espécie de cultivo. E cultivo exige o quê? O dispêndio de energia criativa, de trabalho, de esforço humano. Então, irmãos, quando Deus colocou o homem no jardim do Éden, ele o colocou ali para o quê? Para produzir cultura, para cultivar, para pensar, para fazer com que a vida florescesse em seus plenos potenciais. Então Deus falou, olha, o homem que vai colocar o nome nos animais, né, o homem que tem essas tarefas. Então, irmãos, a raiz da nossa compreensão cristã de cultura, ela é muito mais rica do que qualquer teoria de cultura que exista por aí. Por quê? Porque há um sentido na cultura humana. Há um sentido. A gente não, de repente, surgiu do nada, né, como um não cristão crê, e a gente tem que trabalhar, fazer essas coisas só para a gente ter dinheiro para comprar. Não, irmãos. A visão cristã de cultura, ela é muito significativa. Ou seja, quando nós estamos atarefados em algo onde nós despendemos nossa energia, nossa criatividade, nossos talentos, a gente está refletindo o quê? A vontade original do Criador. Porque Deus nos criou e nos colocou na criação para quê? Para desenvolver cultura, para refletir a imagem dele nas coisas que Deus havia criado. Então, Gênesis, capítulo 2, fala, né, que havia a pedra de ônix, o sardo, o berilo, haviam rios, o ouro daquela terra era excelente. Por que Gênesis fala isso? Não tem nada muito sobrenatural ali, não, irmãos. É o seguinte, que Deus colocou vários potenciais na criação. E é óbvio que ele aguardaria e esperava que os seres humanos fossem desenvolvendo a sua existência diante dele, em adoração a ele, nesse processo criativo, né, com desafios. Ou seja, haviam animais a serem domesticados. Então, irmãos, quando Adão e os primeiros humanos encontrassem essas fronteiras do jardim, eles tinham vários desafios colocados lá pelo Criador. Percebe? Então Deus não deu tudo de mão beijada. Deus falou assim, olha, está aí o paraíso, vocês ficam aí me adorando. Não, Deus falou que, olha, vocês existem para expressar a minha imagem e semelhança, tudo que vocês vão fazer é em adoração e serviço a mim, mas vocês vão ter sua vida, né? Vocês vão ter sua história, vocês vão ter sua existência, vocês vão poder se multiplicar, encher a terra, dominar. Ou seja, havia várias coisas para o ser humano fazer. E tudo isso, irmãos, então, é a chave desse termo que a gente chama de cultura, né? Uma visão bíblica básica, traduzida de cultura, irmãos, é tudo aquilo que leva a assinatura humana na criação de Deus. Ou seja, tudo aquilo que é transformado, que é, digamos, criado, produzido a partir da energia, criatividade e trabalho humano, isso é cultura.
Então, nesse sentido, irmãos, que é um conceito diferente daquele que a gente estuda em missões, né? Missões, a gente está muito preocupado em quê? Em expressões culturais, né? Missões transculturais falam muito cultura das tribos urbanas, a cultura dos índios. Não, gente, isso são expressões culturais. Agora, cultura, que eu falo assim com C maiúsculo na Bíblia, é tudo aquilo que leva a marca da ação humana na criação de Deus. Então, nesse sentido, irmãos, eu falo essa frase, muita gente se assusta. Cultura é basicamente o ar que a gente respira em termos humanos, porque tudo que a gente vive enquanto humanos envolve cultura, né? A cama que a gente dorme, né? É a roupa que a gente veste, a língua que a gente fala, o prédio que a gente mora, a casa que a gente... Tudo isso é cultura. Deu para pegar nesse sentido, irmãos? Então, assim, irmãos, nesse sentido, é impossível o ser humano viver sem cultura, tá? Impossível. Então, essa coisa de Cristo ser contra qualquer cultura, isso não existe. Por quê? Porque Deus nos criou como seres culturais. Deus nos criou assim. Quando Jesus encarnou, ele viveu culturalmente. Falava uma língua, tinha um ofício, se relacionava com as pessoas, vestia-se. Jesus viveu na cultura e nunca pecou. O fato dele estar na cultura nunca implicou pecado para Jesus. Por quê? Porque cultura é algo, na sua origem e no seu potencial, é algo bom em si mesmo. A gente vai ver que o problema é como que o ser humano, por causa do pecado, passa a distorcer os fins para o qual a cultura é produzida, né? Coisas que eram para produzir vida, dignidade, plenitude, acabam se transformando em quê? Egoísmo, feiura, opressão, injustiça e assim por diante, morte, né? Então, irmãos, cultura está lá na origem. Uma imagem aí para a gente visualizar melhor pode ser essa, né? O homem e a mulher. Desculpem aí meu desenho, que nem consegue discernir quem é um que é outro, mas está lá o primeiro casal. Gente, um parêntese, né? Na última palestra que eu dei aqui sobre masculinidade e feminilidade, muito importante. Irmãos, Adão se sentiu só, e aí Eva é introduzida no relato de Gênesis 2, tá? Gênesis 2, irmãos, não tem nenhuma contradição com Gênesis 1. Gênesis 2 é como se Deus pegasse uma lupa e mostrasse assim, olha, Gênesis 1 fala, no dia em que Deus criou o homem e mulher os criou, ponto. Gênesis 2 fala, não, mas foi mais rico do que só isso. Então, a forma que Deus introduziu a mulher, é óbvio, gente, que a mulher já estava no propósito original de Deus, é óbvio, mas ele queria ensinar uma lição ali. E qual que é a lição de Gênesis 2 da mulher surgir depois? É o finalzinho de Gênesis 2, o casamento. Portanto, não é bom que o homem viva só. Portanto, deixará o homem seu pai, sua mãe, unirá a sua mulher, e os dois serão, então, uma só carne. Gente, isso é tão forte que Jesus, depois em Mateus 19, ele cita justamente isso para falar para os fariseus que o divórcio não era permitido. Por quê? Jesus fala, porque o que Deus uniu, não separe o homem. Jesus cita Gênesis 2. Jesus cita Gênesis 2. Então, irmãos, quando a mulher surge, é justamente na tarefa que foi dada a Adão de dar nome aos animais, ele não encontrou o quê? Alguém que lhe fosse auxiliadora idônea. Esse termo no original é alguém que fosse da mesma natureza, que fosse igual a ele, que pudesse o quê? Auxiliá-lo nessa grande tarefa que Deus já tinha dado para ele, né? De dar nome aos animais, de cultivar a terra, Gênesis 2,15. Então a mulher surge como essa grande companheira que vai auxiliar o homem nessa tarefa criacional. Percebem? Então o mandato cultural tem até muita relação com família, né? É uma tarefa social. Nenhum homem sozinho faz algo. Então Deus estabelece a família e dali, digamos, é óbvio, né, que precisaria da mulher para o homem multiplicar. Esse mandamento já tinha sido dado em Gênesis 1. Então lembra, gente, Gênesis 1 é Deus falando da criação, digamos assim, no ângulo, na grande angular, né? Depois Deus, ele focaliza em Gênesis 2 e mostra os processos e como que aquilo se deu de forma específica. E o ensinamento é esse. A tarefa cultural é uma tarefa que requer uma divisão de trabalho, requer cooperação. Por isso Adão tinha falta de uma auxiliadora. Então, gente, um ponto aqui importante para a vida de casamento e família, né? De que a mulher é fundamental nessa tarefa cultural, né? Então não tem aquela coisa da mulher só fica, digamos, com algumas tarefas e o homem com outras. Não, a tarefa é para os dois, né? É para os dois. Claro que a mulher sempre vai ter uma esfera de influência mais propriamente sua, até por questões biológicas, tá? Mas essa é uma outra discussão.
mas em Provérbios 31 mostra a dinâmica da mulher ali, totalmente envolvida com questões da cultura, venda, troca, empregados, dando ordens. Então isso está lá em Gênesis capítulo 2. Então, irmãos, cultura era o mandamento de Deus para o homem, né? Gênesis 1, 27, 28 e Gênesis 2, 15. Então está lá a terra com todos os seus potenciais. Então imagine, gente, antes do homem cultivar culturalmente a música, Deus já tinha colocado música na criação, já tinha os pássaros, né? Já tinha toda essa harmonia, essa beleza da arte na criação. Mas o homem, então, a partir da inspiração do que Deus fez, ele passa então a produzir cultura por sua habilidade. Então esses potenciais são todos dados por Deus, eles são bons, tá? E é óbvio, gente, que exercer o domínio e produzir cultura era também um ato de adoração. Então, à medida que o homem fizesse isso, sem pecar, ele estaria o quê? Glorificando a Deus. Irmãos, e a Bíblia é tão rica que a imagem que Deus traz é de que na virada do dia Deus visitava o homem de uma forma especial. Vocês lembram disso? Então a imagem que traz é o seguinte, que durante o dia, digamos assim, Deus dava um espaço para o homem exercer sua própria história, né? Em adoração a Deus, cultivar as coisas, exercer criatividade. E na virada do dia, digamos assim, a presença de Deus ali abraçava o homem, porque todo o sentido daquilo era o próprio Deus. Percebe? As coisas não eram cindidas como hoje é. Então, irmãos, o que produzia esse domínio em termos práticos? Trabalho. Sem trabalho, impossível existir cultura. Lembra, irmãos? Cultura é tudo aquilo que leva à marca da ação do homem na criação. E essa ação geralmente é o quê? Uma ação de dispêndio de energia, criatividade, disciplina. Então, irmãos, aqui a gente já pega um ponto, né? A gente está caminhando para a conclusão, mas eu vou retomar muita coisa na próxima semana, tá? A gente vai prosseguir, mas um ponto muito importante. Muitos cristãos acham que a presença cristã numa cultura, numa sociedade, ela vai se dar de uma forma mágica, né? Então, assim, é a trombeta que a gente vai soar, é o ato profético, a gente vai dar 7 voltas no Congresso Nacional e a política brasileira vai mudar. Sabe, essa coisa assim muito mágica, né? Deus age de formas sobrenaturais? Age, é claro, irmãos. Mas muitos cristãos ignoram o quê? Que grande parte daquilo que a igreja pode de fato fazer de diferença vai vir por meio de quê, gente? De trabalho concreto, de ralação, né? De suor, de chateamentos, né? de frustrações, né? De você progredir numa direção durante anos e anos e anos, talvez para você conseguir contribuir com algo positivo naquela área em que você tem sua vocação, que você exerce seu trabalho. Ou seja, a forma mais bíblica de nós glorificarmos a Deus na criação, ela se dá, irmãos, de forma cultural, né? Com aquilo que a gente faz, com aquilo que a gente produz, com aquilo que a gente contribui, né? Com o esforço do nosso trabalho, com as habilidades que Deus nos dá. Então, irmãos, não tem atalho aqui para o cristão. Sim, por causa do pecado. Eu vou falar sobre isso depois, eu acho que hoje não vai dar tempo. Mas há uma origem até no termo, né? O termo trabalho vem do latim tripalium, que era um instrumento de tortura. Então, havia na Idade Média um tipo de confusão quanto à origem do trabalho. Mas, irmãos, em Gênesis 3 é muito claro. O homem não começou a trabalhar em Gênesis 3. Por causa do pecado, o trabalho se tornou o quê? Mais cansativo, né? Alienante, mais ambíguo, né? A Bíblia chama de com o suor do teu rosto comerás o teu pão, e a terra dará cardos e abrolhos, né? Então a tarefa, digamos, primária do homem, que era essa tarefa de ação criativa no mundo, foi dificultada. E uma tarefa que é fundamental para a mulher, né, gente, é inescapável, não adianta crer ou não nessa teoria, mas que é basicamente essa tarefa também de gerar as crianças, né, e esse ambiente mais próximo do acolhimento maternal, ela também foi dificultada. Então, para Adão, foi a sua tarefa de provisão, de trabalho na cultura, foi dificultada, claramente, e para a mulher essa tarefa
maternal, né? De gerar filhos, de fazer aquilo que Deus ordenou em Gênesis 1, 27, né? De encher a terra, multiplicar, família, né? Então a mulher teve a dificuldade toda nessa, digamos, nessa área de atuação na criação. Mas o ponto aqui, irmãos, que eu quero enfatizar grande parte daquilo que nós fazemos de produtivo em termos de reino de Deus envolve, irmãos, cultura, tá? Envolve cultura. Envolve aquilo que a gente faz com o nosso trabalho, com nossas energias, com os nossos talentos. Claro que cada um vai ter da parte de Deus um potencial para desenvolver, né? A gente não é igual nesse sentido, tá, gente? Isso não é injusto, as coisas são assim mesmo. Tem gente que nem tem capacidade corporal de desenvolver trabalhos, mas ele tem talentos da parte de Deus e Deus vai requerer dele aquilo que Deus lhe deu, né? Lembra da parábola dos talentos? É aquilo que Deus requer de cada um, é o que ele dá. Agora, o que é muito importante aqui, irmãos, é que é por meio desse trabalho que a cultura floresce. Eu vou dar um exemplo, para a gente caminhando para o fim. Certa feita, uma roteirista de Hollywood, cristã, esse artigo dela está num livro chamado Behind the Screen, né, Por Trás das Telas. Ela conta esse exemplo, eu esqueci o nome dela, que ela foi numa igreja dar uma palestra e falou o seguinte: gente, Hollywood está aqui, ó. Os cristãos só falam de janela 1040, ir para lá. Gente, isso aqui controla o mundo, influencia o mundo. Por que você não coloca a sua vida, né, falando para jovens, disponível para talvez influenciar uma indústria tão influente como Hollywood, né? Aí ela conta que uma jovem se levantou e falou assim: olha, eu fui muito tocado pelo que você falou e eu quero, empolgada, né? Tem aqueles crente meio... Falou assim: eu quero ser o próximo Mel Gibson, né? Mel Gibson estava no auge, né? Paixão de Cristo, fazendo filmes claramente com princípios cristãos. Ele é cristão, né, gente? Apesar de ele ter lá seus altos e baixos. E ela falou isso. E aquela roteirista falou assim: olha, quantos anos você tem? E aquela jovem falou: tenho 28. Ela falou: olha, provavelmente é muito tarde para você chegar a um ponto de influência cultural como Mel Gibson tem. Porque na sua idade, ele já tinha feito vários filmes. Então, gente, quem lembra de Mad Max 1? Quem lembra aqui, década de 70, já estava na área da década de 70, né? Mas esse filme acho que surgiu em 81, por aí, 79. Então, gente, estava lá, novinho, atuando na indústria, né? A gente não sabe da vida pessoal dele com Deus, mas claramente ele trouxe um testemunho cristão e ainda traz. Parece que vai sair o segundo agora, né? Vai ser a sequência do Paixão de Cristo. Mas por que esse exemplo é interessante, irmãos? Para a gente fazer algo de relevante na cultura, irmãos, e aqui eu não quero colocar pressão e nem peso em ninguém, tá? Digamos assim, por que eu não me envolvi quando eu estava mais? Não. Mas é só algo assim para a gente refletir e orar diante de Deus, qual que é o nosso lugar nesse plano de Deus para todas as coisas. Mas veja bem, aquela jovem, o que ela percebeu é o quê? Que ela, durante muitos anos, ela poderia ter investido a vida dela em um projeto, né, um investimento de estudar, ter uma profissão. Gente, isso aí é rotina, né, gente? Muita gente acha que não tem nada de crente cristão nisso, né? Pegar ônibus, é ler livro, é fazer prova, é ter patrão chato, essa coisa que a gente tem no dia a dia. Mas, por incrível que pareça, é a partir desses contextos que a gente tem uma possibilidade de fazer algo do reino de Deus, cultural, para Cristo, né? De glorificar Cristo nessas áreas. Então, muitos cristãos, por um ensino talvez equivocado, eles acabam enterrando seus talentos, né? Acham que assim, não, Deus não quer nada, eu não sou capaz de nada. Não, irmãos, seja criar um filho, dar uma aula, trabalhar numa indústria, há uma importância naquilo que a gente faz, porque Deus nos criou com essa tarefa primária, né, de atuar culturalmente. Então, gente, para encerrar aqui, e de fato a gente vai continuar a partir desse momento na próxima semana, o que a gente tem, engraçado que essa pilha também não, talvez não é a pilha, né? Talvez alguma, mas pode passar o slide quem estiver próximo aí, pode passar os dois próximos aí, isso. Então, gente, o ato de criar e cultivar está relacionado com o propósito de Deus para as nossas vidas desde a origem. Então foi dada ao homem essa tarefa de expandir o jardim. Havia desafios. Irmãos, eu vou dar uma pista aqui, depois eu vou tratar disso, tá? Talvez na aula que vem. Na eternidade,
pelo que a Bíblia nos ensina, tudo leva a crer que nós continuaremos, de alguma forma, a ter essas atividades, sabe, de criatividade, de produzir coisas. Depois você lê o Apocalipse 21 e 22. E Apocalipse 22 fala de que todos os tesouros da terra serão trazidos à cidade de Deus. E os tesouros da terra e os reis da terra, em Isaías 60, tem justamente essa profecia com uma outra linguagem. Isaías fala, gente, que esses tesouros da terra são produções culturais das nações, que tudo isso vai glorificar a Deus, vai ser de volta, ser colocado diante do Criador como origem, sentido, propósito de tudo, né? Então, tudo leva a crer que, como muita gente lamenta, né, vai ter trabalho, vai continuar tendo algum tipo de trabalho na eternidade. Irmãos, eu não queria acabar. Gente, mas imagina, trabalho. Gente, trabalho debaixo da glória de Deus, sem pecado, sem morte, sem distorções, sem opressão, sem injustiça. Imagina? É prazeroso, irmãos. Igual quando a gente está envolvido num trabalho que a gente ama, né, e você nem vê o tempo passar naquilo, Deus nos criou para essas coisas também. Mas eu lembro que eu falei isso para uma irmã uma vez no Labri, e ela me repreendeu em nome de Jesus. Neinha, gente, Neinha tinha aposentado tinha umas 2 semanas. Ela trabalhava na CEMIG, mais de 30 anos, patrão chato, a vida inteira. Ela falou assim, está repreendida em nome de Jesus. Aposentei agora, você vai falar que na eternidade vai ter trabalho? Não. Eu falei, não, Neinha, vai ser outra coisa diferente. Jesus vai estar no negócio. Mas, irmãos, então, vamos parar por aqui com esse primeiro princípio, né, de que Deus nos criou com esse propósito de cultivar a sua criação, tá? E a gente vai ver semana que vem o que o pecado interferiu nisso, por que a cultura se torna algo tão difícil, e a Bíblia chama de mundo, né? Uma cultura manchada pelo pecado se torna algo mundano e com vários desafios para nós, e a gente vai falar sobre isso. Mas que, de fato, produzir cultura, trabalhar, ser criativo é algo que faz parte do plano do Criador para nós. E o pecado não anulou isso, tá? Não anulou. Muda as prioridades, muda, né, a questão temporal da morte, muda muito a nossa perspectiva, mas a gente vai ver que cultura continua sendo muito importante no propósito do reino de Deus. Amém, irmãos?